Bom dia, meus amados. Que bom estar mais uma vez aqui no Café da Comunhão, para nós podermos juntos escutar um pouquinho da palavra, guardar no nosso coração e fazer uso do nosso aprendizado. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todas as terças-feiras nós temos o Café da Comunhão, a reunião do Jardim de Oração, onde nós fazemos uma reflexão e oramos pelas nossas situações, pelo que nós estamos enfrentando. Nós, nesses tempos tão difíceis, né? Cada um de nós passando por tantas provas, mas glória a Deus que Ele nos tem sustentado dia a dia. Eu gostaria de começar esse dia dizendo que grandes coisas nos fez o Senhor e por isso estamos alegres, agradecidas a Ele por mais uma vez, mais um dia que Ele está nos dando para viver. E com isso, quero também agradecer ao pastor Sérgio Passos, o pastor da nossa igreja, Igreja Batista Central do Jardim Maravilha, ali na Rua Lajinhas, e também a irmã Sirene, que é a responsável pelo grupo de oração, que nos dá essa oportunidade de estarmos falando um pouquinho da palavra de Deus e refletindo junto com os irmãos. É uma alegria muito grande quando me é dada essa oportunidade, e eu creio que a todos, né, que toda terça-feira é uma pessoa diferente, tem de dividir com o irmão, partilhar com um pouco do aprendizado aqui do nosso manancial. É desse livro que nós tiramos as nossas reflexões diárias. E as que cabem na terça-feira são as que nós partilhamos com vocês. Então é muita alegria estar aqui, muito grata a Deus. O nosso texto de hoje, ele fala em Provérbios 15, 23 a 28. Quem escreveu foi o pastor Jefferson Dantas. O texto, ele escreveu e o versículo, né, do capítulo 15 que ele escolheu para pautar a devocional que ele escreveu é o versículo 23. Como é um textinho muito pequenininho, de 23 a 28, eu vou ler todo ele para que nós tenhamos uma ideia de todo o contexto. Então, Provérbios 15, 23 a 28, diz assim. Provérbios 15, vamos abrir nossa Bíblia, do 23 ao 28. O homem se alegra em dar resposta adequada à palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas são aprazíveis. O que é ávido por lucro, desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, este viverá. E por último, 28, que diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda de maldade. Nós vamos falar sobre uma coisa muito complicada. O título é Adequando o Nosso Falar. Gente, quanta força tem a palavra. A palavra tem força para abençoar e para amaldiçoar. Nós sabemos que em Tiago diz, né, sobre a língua, o que a gente fala. Muitas vezes a gente pode destruir uma pessoa com o que a gente fala, como também a gente pode erguer uma pessoa com o que a gente fala. A Bíblia sempre ensina que nós devemos pensar antes de falar, nos aconselha a não sermos precipitados no falar, que uma palavra falada, bem falada, colocada no lugar certo, da maneira certa, pode trazer vida a uma pessoa,
como uma palavra errada, no momento errado, pode trazer a morte à alma de uma pessoa. A tristeza, o julgamento, as palavras agressivas, as palavras que trazem maldição. Gente, o falar é muito importante. E nós, olhando assim um pouquinho, né, que nosso estudo é pequeno, mas nós vemos a importância que é o que a gente fala e como a gente deve pensar antes de falar. Eu falo muito, né? Quem me conhece sabe que eu falo com todo mundo na rua, falo com todo mundo que eu conheço. Eu não posso passar numa fila, não, daqui a pouco já estou conversando com todo mundo. Se eu vou para o mercado, conheço todo mundo, converso com todo mundo. Esse é o meu jeito de ser. E eu tenho que vigiar muito, porque se eu falo muito, eu posso falar o quê? Muita bobagem. Então, eu tenho que estar sempre me policiando para sempre que eu falar, seja uma palavra para acrescentar algo na vida daquela pessoa. Até mesmo quando a gente entra no ônibus, né? Vamos dar um exemplo. Eu entro no ônibus, bom dia, dou bom dia pro motorista, aquela coisa. Às vezes o motorista, bom dia, não sei o quê. Outros nem respondem. Aí, muitas vezes, eu ficava chateada. Poxa, eu falei com ele, dei bom dia, tudo direitinho, com toda educação. Ele nem respondeu. Aí a gente já julga logo, é um mal educado, e não sei o quê. Mas a gente não sabe como está o coração daquela pessoa. A gente não sabe como está aquele motorista por dentro. Quais os sentimentos que estão borbulhando dentro dele. E por aí em diante. Isso é só um exemplozinho. A gente sempre tem que falar com carinho, falar com toda a concepção de que nosso modo de falar faz diferença na vida das pessoas. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje um pouquinho. Como falar, o que devo falar e como eu agrado Deus com o meu modo de falar. Bem, no nosso manancial diz assim: falar no momento próprio é adequado, é sinal de sabedoria. Ao agir assim, você será visto pelos outros como sábio. Não é questão de ser sincero e dizer tudo o que pensa sobre algo ou alguém. A gente para e pensa o seguinte: tem muita gente que, por se dizer que é uma pessoa que fala a verdade, que não é falsa, que não é hipócrita e por aí diante, que diz tudo o que pensa, diz assim: a minha boca já foi feita, Deus já fez perto do cérebro, porque tudo que eu penso eu falo. E se a gente for parar para analisar, a gente vê que não é certo que a gente haja dessa maneira. Eu tenho uma escritora, ela é uma pastora, tem vários vídeos dela no YouTube, eu até aconselho vocês a ouvirem as pregações dela, é a pastora Joyce Meyer. E ela escreveu um livro, Eu e a Minha Boca Grande. E esse livro, claro que eu já li, né, porque por eu falar muito, eu fiz questão de ler o livro, e foi um aprendizado muito grande. Ela nos mostra o cuidado que nós temos que ter com as nossas considerações, porque muitas vezes a gente fala de coisas que a gente não sabe direito, ou a gente imagina que seja verdade, e está até na moda agora, né, as fake news. E muitas vezes, se a gente não analisar, se a gente não se colocar no lugar que Deus quer para nós acabamos fazendo coisa errada, falando o que não devemos. Deixamos de peneirar o que devemos falar através da palavra de Deus. Em Provérbios 15, 1, diz assim, no mesmo capítulo que nós estávamos lendo, diz assim: a resposta branda desvia o furor,
mas a palavra dura suscita ira. Muitas vezes nós somos obrigados a chegar para falar duramente com uma pessoa, falar uma coisa muito séria, ou então corrigir, né, alguma pessoa. Por isso que a gente diz, né, sempre, a gente tem que corrigir com admoestação. Nós temos que admoestar. O que é admoestar? É chamar atenção com amor. Porque não é no grito, não é na violência que as coisas acontecem. Como diz no versículo 1, diz que a palavra dura suscita ira. Então, quanto mais nós falarmos com cuidado sobre o que nós pretendemos expor, da maneira que a gente vai falar, Deus vai fazer com que aquela pessoa absorva tudo que a gente precisa falar, muitas vezes até mesmo chamando atenção, como eu disse, com admoestação, mas ela vai sentir que aquilo é para o bem dela. Sinceridade é pensar no que se diz. Portanto, antes de falar qualquer coisa, considere a pessoa a quem você falará e a maneira como irá falar. Imagina agora você diante de uma autoridade que você não gosta, em uma cerimônia solene. Como você se comportaria? Adequar o nosso modo a cada ocasião se faz importante para que a nossa fala não magoe, não machuque ou entristeça alguém. Eclesiastes diz que há tempo de calar. Isso a gente lê em Eclesiastes 3:7. Há tempo para todas as coisas. E uma delas é calar. Por isso, devemos buscar de Deus sabedoria sobre as nossas falas, nossas conversas e adequações possíveis a abrirmos a nossa boca. Nós temos que peneirar, tem até a história das 3 peneiras, né? Se eu vi, se eu soube de alguém, se aquilo é verdade mesmo. E com isso a gente vai, né? Porque hoje em dia tá tão fácil passar as coisas que não existem, falar coisas que ferem, responder de maneira que entristece o coração. Hoje em dia, tanta falta de carinho, tanta falta de atenção, de ouvir a pessoa falando, a gente já vai logo cortando por causa da correria, e a gente deixa de pensar que falar é uma maneira da gente evangelizar. O nosso modo de falar evangeliza. Por quê? Nós somos árvores, né? Somos comparadas como árvores frutíferas na beira do riacho. Então, se nós somos árvores, o que é a árvore, né? Por exemplo, verão escaldante. Ela serve de sombra, de aconchego, para um descanso. E se a gente for uma árvore com frutos, serve o quê? De alimentação também. Então, o nosso falar, o falar cristão, ele tem que ser elaborado de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque o nosso modo de falar vai conquistar as pessoas com quem a gente se relaciona ou vai fazer com que essa pessoa nos rejeite, não é assim no mundo? Ou aquela pessoa passa a gostar de conversar conosco, ou simplesmente fala, às vezes nem bom dia dá. Então isso é o que, gente? Isso é um modo de evangelizar. Você falar com educação, você falar com carinho, você conversar de um modo, né? A pessoa acaba confiando em você, abrindo o coração, falando até mesmo dos sofrimentos, das coisas difíceis que ela está passando. E ali você vai ter condições de quê? De puxar a conversa para Jesus, de dizer para ela o que a Bíblia nos ensina sobre, né, sobre as coisas que ela esteja passando.
Então, no nosso modo de falar, nós somos uma Bíblia que o ímpio está lendo. Ah, porque fulano é tão legal, eu gosto tanto de conversar com ele tem tantos conselhos bons, eu gosto, me faz bem conversar com a pessoa. E é isso que nós precisamos ter, cuidado no nosso falar, porque com o nosso modo de falar, nós estamos evangelizando. Bem, nós temos aqui, né, uma palavra do apóstolo Paulo, que está em Efésios 4, de 25 a 32, que mostra claramente como o cristão deve se comportar no falar. Ele nos dá algumas dicas bem interessantes e que nós devemos colocar em prática. A primeira é dizer a verdade em amor, está no versículo 15. Eu falei sobre a admoestação. Admoestar é você chamar a atenção de alguém com amor, sem julgamento, sem palavras duras, sem críticas. Nós estamos aqui para um cuidar do outro. Se um cair, a gente vai lá e levanta. Não é ir lá e falar, você errou. Não, Deus te perdoa. Se você se arrepender, pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar e você vai continuar vivendo na presença de Deus. Nós temos que ter sempre palavras boas, com amor, para poder aquela pessoa ser chamada a atenção sem que se sinta ofendida. A outra é controlar as palavras iradas, que está no versículo 26. Gente, a gente de cabeça quente, a gente só fala besteira. Aconteceu alguma coisa? Cala a boca. Tenta se controlar. Gente, eu sei que é difícil, tá? Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão fazer rapidinho. Não, é difícil, é domínio próprio, é fruto do Espírito Santo. A gente desenvolve isso na gente, a gente não nasce com isso na gente. A gente nasce com bateu, levou. Não é assim? Eu dou um boi para não entrar numa boiada, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Mas não é assim que a gente vive, nós que somos salvos e remidos por Jesus. Nós temos que ter cuidado na palavra. E quando a gente está irado, normalmente a gente deixa o caldo derramar. Dizer palavras de encorajamento e cura. Dizer sempre, mostrar sempre que Jesus veio curar, salvar aquele que estava perdido. Jesus cura a nossa alma, Jesus cura o nosso coração, nossa vida toda passa pela cura de Jesus. Nossas enfermidades, tudo. Jesus é o médico dos médicos, ele só não é médico da saúde, ele é médico nosso em todas as esferas da nossa vida. E quanto mais ele cura nossa alma, mais nós ficamos nos parecendo com ele. Evitar discurso grosseiro e amargo, está no versículo 29. Olha, gente, tem muita gente que se acha dona da verdade. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, que ela só sabe falar, né? Ela não tem compaixão nenhuma por erro de ninguém, porque só ela é certa, só ela é a pessoa impecável, aquela pessoa que não erra, e isso é soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Então, não devemos fazer discurso grosseiro e amargo. E por último, no versículo 32 diz, dizer palavras de perdão. Ah, gente, que coisa linda é o perdão. O que seria de mim, o que seria de você, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz para nos perdoar? E nós, como na oração do Pai Nosso, que nos foi ensinada por Jesus, ele fala, perdoando, né? Ele fala sobre o perdão, a importância do perdão.
Nós devemos perdoar aqueles que nos machucam, como fomos perdoados, como seremos perdoados, como a cada dia Ele nos perdoa, cada dia nós nos convertemos. Deus deseja isso, pois a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Isso está em Provérbios 25:11. Olha que coisa linda, né? Que riqueza. É ouro incrustado em prata. Então, a importância da palavra. Não precisamos apenas filtrar o que falamos, mas como falamos. A forma como nos expressamos é tão importante quanto o que nós dizemos. Por isso precisamos ser mansos e humildes como o Senhor Jesus. Não adianta dizermos a coisa certa de maneira errada. Tudo tem que ter equilíbrio. Tratar essa questão com mais empenho ajudará em nossos relacionamentos, aumentará nossa condição de bons conselheiros e trará glória ao nome do Senhor. Gente, o falar é prata, o calar é ouro. Nem sempre quem fala é o que tem razão. Nós devemos estar sempre prontos para que Deus nos ajude na hora de calar, meditar, preparar com calma o que nós vamos falar e pedir a Deus que Ele nos dê o momento exato de chegarmos até aquela pessoa para conversar sobre a situação. Nós temos que adequar o nosso modo de falar, porque nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra. E se nós não adequarmos, nós vamos ser como o mundo é. E para que serve o sal insípido? Ele não salga. Para que serve uma candeia debaixo da mesa? Ela não ilumina. Então nós precisamos estar sempre preparando, pedindo a Deus para desenvolver o nosso domínio próprio. Senhor, bota um anjinho aqui na minha boca, para eu não falar o que eu não devo. E, gente, sempre pedir perdão quando vocês errarem. Gente, até mesmo para os nossos filhos, porque tem pais que não se humilham, não vão até um filho e pedem perdão. Mas nós pais, nós erramos também. Nós erramos. E por muitos, por se achar, eu sou pai, eu sou isso, eu sou a mãe, não vão pedir perdão. O seu filho vai aprender muito mais com seus atos do que com o que você fala. Então, nós vamos buscar a Deus para cada fala que vai sair da nossa boca. Em cada coisa que a gente vai falar em direção ao nosso próximo. Que a gente guarde isso aqui no nosso coração. Toda vez que formos falar, nós pensarmos se aquilo vai acrescentar algo de Deus, algo de bom na vida daquela pessoa. Se não, meus irmãos, cale. Porque é melhor calar do que falar o que não deve e muitas vezes enxovalhar o nome de Jesus. Tem muitas pessoas que acabam jogando o nome de Jesus na lama porque ela não cuida do que fala. Papaizinho do céu querido, muito obrigada por esse dia que tu estás nos dando. Esse é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele.
Obrigada pela noite que passou, obrigada, Senhor, porque pudemos levantar. Obrigada pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu perdão. Obrigado, Senhor, porque tu estás sempre nos conduzindo a pastos verdejantes. Tu estás sempre andando ao nosso lado, mesmo que nós venhamos a passar pelo vale da sombra e da morte. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixa sozinho em momento nenhum, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a colocar em prática a lição de hoje sobre o falar. Ajuda-nos a desenvolver o modo da gente calar, pensar antes de falar o que não deve. Senhor, nossa boca é para ser boca de bênção. Senhor, quantas vezes nós falamos palavras que te entristecem? Por isso que nesse momento eu te peço perdão pelas palavras mal faladas, pelos pensamentos que não condizem com teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a hoje estarmos mais ligados, Senhor, na sua palavra, mais ligados em ti, para que nós venhamos hoje a errar menos, Senhor. Porque a tua palavra diz que o dia vai clareando na vida do varão até chegar o sol do meio-dia. Senhor, nós queremos chegar nessa situação de nós estarmos resplandecendo tanto, Senhor, como o sol do meio-dia. E o Senhor olhe para nós e se agrade dos nossos atos, se agrade das nossas palavras, se agrade, Senhor, dos nossos esforços, porque, Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos, Senhor, fazer as coisas de acordo com a Bíblia, de acordo com os teus ensinamentos. Mas, Senhor, tu sabes que nós ainda estamos nesse corpo pecaminoso. Tu sabes que nós vivemos uma guerra, Senhor, porque o seu Filho esteve aqui e ele sabe exatamente os sentimentos que nós temos. Mas, Senhor, o nosso coração diz para cada um de nós que hoje eu tenho que me negar os meus desejos, pegar a minha cruz e seguir Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Bem, pessoal, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.